Se você tem uma criança com asma, esse vídeo é para você. Olá, mamãe, eu sou Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o uso do espaçador. O espaçador é um dispositivo que facilita o uso das medicações inalatórias, as famosas bombinhas, o salbutamol, o aerolim, né, que é o nome comercial, o Clenil, essas medicações que a maioria das crianças que têm asma vão precisar usar. Só que na hora de usar essas medicações exatamente só no dispositivo da medicação, a criança precisa fazer uma respiração que a maioria dos bebês pequenos, as crianças pequenas, não conseguem fazer. Então, o espaçador facilita para que a medicação chegue até o pulmão da criança na dose correta e para a criança que não consegue fazer essa respiração certinha na hora de absorver a medicação. A gente tem a opção do espaçador com máscara, que é usada principalmente para as crianças menores, ali menores de 5 anos de idade, que não conseguem compreender o comando da respiração. E a gente tem a opção do espaçador sem a máscara, que é só o espaçador com o bocal, que as crianças maiores já vão conseguir usar. E mesmo os adultos, é importante usar com o espaçador porque você consegue uma dispersão da medicação ali dentro do espaçador e você recebe uma dose da medicação mais confiável, de uma forma mais correta, facilita o efeito da medicação quando você usa o espaçador. A gente vai pegar a bombinha, vai acoplar no espaçador, tanto ele com o bocal, e se você for usar com máscara para as crianças pequenas, você vai acoplar a máscara no outro lado do espaçador. E a gente precisa sempre saber qual que é o jeito correto de usar esse espaçador, que é o que eu vou te explicar agora. Você vai deixar a criança sempre com um tronco ereto. Então, mesmo que ela esteja deitada, você tenta suspender um pouquinho, elevar um pouquinho a cama, né? Se ela estiver deitada na cama, para ela ficar com o tronco mais ereto possível. Mas o ideal é que a criança esteja ou em pé ou sentada no seu colo. Antes de acoplar a bombinha no espaçador, você precisa agitar a bombinha para a medicação poder misturar ali dentro, né? E aí você vai acoplar a bombinha, o espaçador e a máscara, se você for usar a máscara, se não, só o bocal. Você vai colocar essa máscara na criança, cobrindo tanto o nariz quanto a boca. E é muito importante que você garanta a vedação dessa máscara, ou seja, que você encaixe direitinho, porque isso é que vai fazer a diferença, principalmente para as crianças pequenas, porque muitas vezes, a maioria das vezes, você vai fazer a medicação com a criança chorando. E não tem problema a criança tá chorando. O que tem problema é a máscara não tá bem vedada, não tá bem acoplada, ou seja, ter vazamento da medicação e ela não vai receber a medicação na dose correta. Então, o mais importante é isso. E a máscara, inclusive, é muito bom para as crianças que vão estar chorando, porque ela vai estar chorando dentro ali da máscara e vai estar na hora que ela respirar no meio do choro, respirando a medicação. Então, você agitou, né, a medicação, a bombinha, acoplou ela ali no espaçador, acoplou o espaçador na máscara ou só deixou só o bocal, a depender da idade da sua criança. Você colocou a máscara ali no rosto da criança, cobrindo tanto o nariz quanto a boca, e você vai fazer só um jato apenas. Se você fizer mais do que um jato, você vai atrapalhar a dose da medicação. Fez um jato, você vai esperar a criança respirar entre 5 a 10 respirações da criança, para você ter certeza que ela absorveu aquela medicação, que ela respirou a medicação inteira. Depois disso, você vai desacoplar a bombinha, né, da criança, vai esperar 30 segundos para você poder de novo fazer o mesmo procedimento. Ou seja, quantas vezes o médico receitou de jatos para sua criança em cada momento, né? A depender de qual medicação varia na idade, o peso da criança, quantos jatos vai precisar, né? E também se ela tá na crise ou não, você vai repetir esse processo, sempre agitando, acoplando a máscara, colocando ela bem vedadinha no nariz e na boca da criança, fazendo um jato e esperando entre 5 a 10 respirações da criança. E é importante frisar de novo, o choro ele não interfere na absorção da medicação, nem na eficiência do medicamento, desde que a máscara esteja bem acoplada, cobrindo ali sem ter nenhum vazamento. Outra coisa que as mães têm muitas dúvidas e às vezes a gente precisa estar sempre reforçando as nossas consultas para as crianças que têm asma é a importância da higiene da boca e do nariz depois de usar o corticoide inalatório. O corticoide inalatório é o Clenil, né? Que a maioria das famílias usa. Existem outros corticoides inalatórios, mas o mais famoso é o Clenil. Mas você precisa dar uma pesquisada se a medicação que a sua criança usa é um corticoide inalatório, a bombinha que ela usa é um corticoide inalatório, porque se for, precisa sempre depois de usar a medicação que faz
faça a higiene do nariz e da boca, se a criança estiver usando a máscara, ou só da boca, se a criança usar o bocal. E se a criança for uma criança grande, é importante que ela faça um bochecho depois, com água mesmo, depois de usar a medicação, para higienizar essa região, porque às vezes fica uma quantidade da medicação, tanto no nariz quanto na boca, a gente precisa fazer essa higiene certinha. Outra dúvida que a maioria das mamães tem também é sobre a higiene do espaçador, né? Tanto o espaçador quanto a máscara, a gente precisa fazer a higiene dele ali semanalmente, uma, 2 vezes na semana, dependendo da quantidade do uso, né, que você faz. E para higienizar, você vai usar água e detergente líquido neutro. Você vai lavar e não precisa ficar esfregando, você pode só passar o sabão mesmo com as suas mãos, não precisa ficar secando com o pano de prato ou nenhum tipo de pano, porque pode acabar ficando alguns pelinhos, né, no conjunto ali do espaçador e da máscara. Você deixa secar naturalmente, escorrendo ali em cima de um pano, um papel toalha ou de algum escorredor próprio para o uso desses equipamentos, né, da criança. Espero que você tenha entendido como é que faz o uso dessa medicação, desse dispositivo, que faz muita diferença no uso das medicações inalatórias, principalmente para as crianças pequenininhas. Não se preocupe com choro, se preocupe em vedar bem a máscara na hora de aplicar a medicação. Não aplique vários jatos no mesmo momento que você acoplou ali a máscara e o espaçador. Faça sempre retire, espere o tempo e coloque novamente. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente vai te responder. Compartilha, salva esse vídeo para você poder lembrar nas próximas vezes que você for usar o espaçador do seu filho. Um beijo e até a próxima!